Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Bastidores do Intercâmbio. Eu sou a Babi e hoje eu vou falar com a Linda. Ela se chama Carol e eu descobri que ela trabalha no mesmo prédio que eu há 2 anos e eu nunca vi. Não é? A mesma pergunta que eu fiquei, assim, como que eu nunca vi essa pessoa? Aí, no mesmo dia, a gente se viu 2 vezes. Tipo assim, ela é jornalista, ela trabalha aqui como copywriter e ela vai contar como ela conseguiu o visto dela e como ela entrou no mercado de trabalho. Então, se você é jornalista, quer vir para a Austrália, ou se você é jornalista e está aqui, está precisando de algumas dicas, por favor, liga nesse vídeo, tá bom? Bem-vinda! Obrigada! Obrigada por ter vindo, Imagina, ter tirado um obrigada pelo tempinho aí do convite. seu tempo para compartilhar com a gente. E já começando, né? Sempre começo com essa pergunta. Por que a Austrália? Bom, aí a gente viaja para a jovem que eu era. Acho que minha relação com a Austrália sempre foi... Bom, tinha algumas coisas. Tem um lado meu, que era... É que assim, gente, a gente acha que a gente vem pra cá e que... Ai, eu vou pra Austrália e vou conhecer a Austrália inteira. Mas não é tão Não é assim. assim. Mas era... eu tenho um fascínio por deserto e, enfim, achava que deve ser muito interessante. E a natureza daqui. Sim, Pergunta linda. se eu já fui pro deserto. Não. Eu também pensava nisso. O Luru, não sei o quê. Ai, as praias. Gente, eu fiquei, sei lá, uns anos sem... Enfim, não vou nem comentar. A gente vai comentar ao longo da conversa. Mas era muito... Por isso, eu tinha esse fascínio pela natureza daqui. E eu também tinha essa impressão de que era um país um pouco mais... A gente sabe muito pouco da Austrália no Brasil. Hoje em dia, imagina, né? Sei lá, quantos anos atrás. Então, eu cheguei em janeiro de 2007. 2007. Então, Nossa, tinha bastante tempo. Então, assim, tinha essa questão da curiosidade, desse fascínio, de ter conhecido pessoas da Austrália. E tipo, ai, gente, canguru, né? Assim, o koala. E outra coisa, meu pai sempre me incentivou muito a fazer intercâmbio. Mas tinha uma coisa assim, não, né? E essa coisa... Meus pais tinham uma coisa muito forte com educação, né? Meu pai tinha, minha mãe ainda tem. Então, ele falava assim, fazer intercâmbio. A gente não tinha grana, mas ele achava, não, né? Tipo, que era uma coisa bacana, que se rolasse, que devia fazer. Mas ele falava assim, mas não vai para os Estados Unidos. Porque ele falava assim, você vai para os Estados Unidos e, sei lá, porque sempre você vê a pessoa, sei lá, pro Texas, numa cidadezinha, Aí ele vai lá para aprender a falar inglês caipira. Mas faz sentido. Aí, quando eu falei, não, e Austrália? Austrália, legal. Tudo bem. Então, foi Dad's Approve. Foi o selo de aprovação paterno. Paterno. Ai, amei. E você estudou para ser jornalista no Brasil? Sim, eu sou formada no Brasil, fiz minha faculdade lá. Eu terminei o ensino médio, eu fiz cursinho por 1 ano. E aí, eu fiz poucos vestibulares, eu prestei poucas universidades, eu prestei 4 vestibulares, fui aprovada em 3, não fui aprovada no que eu queria. Eu queria passar na USP, porque eu não queria pagar a faculdade. Sim, sim. Mas eu fiz Casper Líbero, gostei, foi uma experiência muito legal. E depois de 1 ano formada, eu finalmente consegui realizar o meu sonho de intercâmbio. Vim pra cá pra estudar por 1 ano. E estou aqui até hoje, em abril de 2024. E quando você veio, né? Você já tinha essa ideia de... Lógico que você não tinha essa ideia de ficar, mas com que visto você veio? Você veio... Eu vim com visto de estudante. Com visto de estudante. Você ficou... passou 1 ano, você tem que renovar. E aí, o que você fez? Eu acho que tinha uma questão um pouco diferente também na época que eu cheguei. Que as pessoas vinham pra cá para estudar. Sim. E aí, elas curtiam ficar aqui, gostavam da experiência e acabavam vendo meios de ficar. Então, não era que as pessoas vinham pra cá com a ideia de migrar. Eu vim pra cá, eu tinha dentro do meu coraçãozinho que eu não queria morar no Brasil. E
Mas eu vim muito sem expectativa, muito de peito aberto, coração aberto. Eu não sabia se eu ia gostar ou não. Então, eu vim para estudar por um ano. O meu sonho maior era ter vindo fazer um mestrado na área de comunicação e jornalismo. Não rolou por motivos de verba. Eu não sei nem como eu consegui vir fazer o curso que eu vim fazer, que eu vim fazer um curso técnico na TAFE, que é uma escola cara, É um curso. né? E vim fazer um curso de Mass Communication, vim fazer um curso na área de comunicação. A minha ideia era, de repente, fazer esse curso e voltar para o Brasil e trabalhar com cinema. Eu sou apaixonada por cinema, por música, por cultura. O meu motivo de fazer jornalismo era ser repórter de cultura. Legal! Né? E o sonho maior era ser repórter da Rolling Stone. Oh, nossa, já tinha bem específico. Mas aconteceu? Não. Mas tudo bem. Nem para São Francisco eu fui, né? Que era nos Estados Unidos. Eu vim parar na Austrália. Mas vim como estudante e aí foi isso. Daí, depois de um ano e terminar esse curso, quando estava terminando, eu queria ficar mais. E aí, tinha uma outra coisa que eu gostava muito. E que meu pai acabou me dando um mega incentivo para estudar. Eu fui fazer um curso de design de moda. Então, eu estudei esse curso. Era um curso também na TAFE, era um curso de 3 anos, né? Era um certificado 4, diploma e advanced diploma. Eu fiz até o diploma. Quando chegou o advanced diploma, aí realmente, gente, a verba secou em casa. E aí, era um curso caro, e era um curso de muita dedicação. Eu via as minhas colegas, assim, meus colegas de curso... voltando a morar com os pais, entendeu? A galera que era daqui e tal, que era a maioria. Sim. E eu não tinha como bancar aquilo, e eu desisti, tipo, do curso. Eu conheci mesmo uma moça que estava fazendo curso de moda, né, australiana. E realmente, ela estava nessa fase, assim, voltar a morar com os pais, tal, porque ela começou até a costurar, né? Sim, fazer as próprias roupas. Tudo aqui. Isso. E aí, ela falou que para trabalhar com designer tal, ela tinha que ter não sei quantas horas de trabalho de graça, né? Eu não, na minha época não tinha estágio, essa parte, mas, assim, foi um dos motivos pelo qual, porque, assim, daí falando de como eu cheguei, eu não cheguei em Melbourne, onde estamos aqui, eu vim estudar em Perth, porque também era a cidade que cabia no orçamento. Sim. Né? Mas quando eu terminei esse diploma de moda, eu apliquei pro 485, que é aquele visto de trabalho pós-estudo, né? E vim para Melbourne para tentar trabalhar com moda. Aí eu realmente tentei trabalhar com moda, mas é isso, Gente, eu bati em tanta porta. Eu ia, assim, nos lugares, nos lugares, que eram as local labels, né? As marcas locais, e ia... não sei o quê, principalmente nas lojas. Não sei o quê. Não. Eu sou fulana, eu estudei moda, eu tô procurando estágio. Eu acabei arrumando, mas acabou que não era muito o que eu queria, não rolou. E eu também desencanei da área de moda, que eu acho que chega uma idade, a idade vem um estágio na vida, que a gente começa a se ver que, tipo, cara, não dá pra ficar trabalhando de graça. Sim. E eu tenho conta pra pagar, então... Teve que move on. Exato. Mas o meu aprendizado de design, eu usei para fazer websites, para fazer logo. Eu tenho esse conhecimento e eu uso até hoje. Muitas vezes, profissionalmente, e ganho dinheiro. E legal, você, beleza, acabou o seu curso de moda, e aí você falou, tenho que fazer alguma coisa. Como é que eu vou ficar aqui nesse lugar? Nesse momento, você já queria ficar aqui? Nesse momento, eu já estava nessa jornada de querer ficar aqui. Então, a possibilidade que eu tinha, nas regras daquele momento, era possível aplicar para um Graduate Visa com um curso
vagamente relacionado com a minha área original, que era jornalismo. Eu consegui aplicar com moda e fiquei 1 ano e meio esperando um visto de duração de 1 ano e meio. Então, enquanto eu esperava o visto, eu tentei correr atrás de trabalho em moda. E tanto que eu vim para Melbourne e tal. Daí passou 1 ano, né? Nessas o meu visto saiu. E aí passou um ano que eu morei aqui. Eu falei, cara, essa rota não vai Me levar a lugar nenhum. onde eu quero. Então, eu arrumei as malas, eu voltei para Perth, porque tinha outras possibilidades de visto. Certo. Que Perth era na época, hoje é de novo, mas teve uma época que não foi considerada área regional. Putz, verdade. Então, eu tinha possibilidades de vistos lá que eu não tinha. Não tinha teria aqui. Exato. Caraca, e quem te deu essa dica? Ou você que ia lá, você lia, você buscava? Eu que lia, eu que buscava, você conversa com pessoas, mas também conversei com profissionais Sim, da agência, né? Agência de estudantil que não faz esse trabalho, mas assim, tá, quem que eu procuro? E agentes de imigração. Eles que abriram a sua mente e deram aquela ideia. Sim E não. e não, né? Porque assim, sim, mas também por outra gente, assim, cuidado com seus agentes de imigração. Porque a gente tem profissionais bons Ótimos. e ótimos em qualquer profissão, Sim. né? E eu até lembrei dessa história. Eu falei, nossa, gente, tipo, eu ouvi de pessoas, eu tinha terminado um relacionamento, recém-terminado, tava nessa batalha, tipo, visto. E eu ouvi, não uma vez, ouvi 2 vezes. Ah, mas fala com o seu ex, não tem um jeito dele te ajudar? Tipo assim, a última coisa que eu queria era isso. Eu não queria quando tava com a pessoa. Imagina depois de terminar, eu vou ligar. Oi, então, eu sei que a gente terminou. Mas eu tô precisando de ajuda. Isso assim. Gente, não faz sentido. Então, assim. Ouvir cada porcaria. Mas, eventualmente, você encontra pessoas que são. Não, tá bom. Tem o conhecimento. Isso não é uma possibilidade. Sim. E elas vão te dar orientações. Orientação. Mas também escutei muita orientação errada. Sim, eu acho que isso é importante, né? Você ter o conhecimento, você pelo menos procurar uma base de conhecimento, porque você vai saber perguntar as coisas certas e também você vai ouvir, mas vai ouvir e falar, eu não tenho certeza disso. Peraí, deixa eu, né? Você conversar com pessoas diferentes, assim, eu tava lidando com uma empresa, até quando eu tava fazendo o meu 485. Não, esse é o caminho, tal, vai dar. Eu fui conversar com com outra agente de imigração, outra empresa, indicação de amigos. Eu nunca chorei, não, eu já chorei tanto na minha vida, mas até aquele momento eu nunca tinha chorado tanto na minha vida, e eu escutei isso mais de uma vez, de passar essa informação errada, você não vai conseguir. Assim, porque as Como pessoas se não fosse nada. Porque as pessoas... Eu entendo que você tem que dar notícias péssimas para as pessoas e que falar para alguém, olha, você não tem alternativas. Mas tem um pouco de empatia. Sim. Exato. Então, assim, olha, não, quem te orientou muito mal, porque isso não é possível. E aí, eu liguei na empresa anterior e tipo, nossa... Vocês são super responsáveis, como vocês... E ela, assim, eu não sei, calma. Tipo assim, a mulher foi ótima. E ela, não. Quem tá falando que não dá é que tá errado. Porque tá tudo certo aqui. E eu segui, então, com aquela empresa e segui, deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, aí você decidiu realmente ir para Perth. Você chegou lá, e aí, o que você fez? Qual foi a sua decisão? Minha decisão era correr atrás de um trabalho. Porque, assim, esse visto, eu não sei como ele tá agora. E parece que uma época ele não tava mais, mudou, enfim. Porque as coisas aqui mudam... Mudam muito rápido. Muito rápido. Todo ano tem alguma atualização. Mas eu voltei para lá por um visto específico, que era o visto 187. Certo. Que acho que era, como é que é? RSMS, então era Regional Skill
Migration Scheme, alguma coisa assim. Se eu pudesse explicar, assim, de uma forma muito rápida, muito leiga, era basicamente, eu tinha que ter um empregador que me desse uma oferta de trabalho, que me nomeasse para a vaga, e eu, então, ganharia status de residência permanente para cumprir o meu contrato com a empresa. Então, não era um visto de trabalho, era uma residência direto. Certo. Para trabalhar. E não o visto de trabalho para trabalhar e depois tentar aplicar para residência. Certo. Então, o que era maravilhoso. Sim. E para mim era a única alternativa. Ou eu arrumava uma empresa. Então, ou seria pelo sponsor para trabalho, ou era nesse esquema que eu peguei, ou era arrumar as malas e ir para o Brasil, ou sei lá para onde. Sim. A não ser que... Porque isso é uma coisa, assim... A minha jornada, ela foi muito longa, ela foi muito árdua. Só que eu também fiz escolhas de fazer coisas nos meus termos, né? Eu sou jornalista de formação. Eu nunca atuei como jornalista depois da faculdade. Eu uso muito do meu conhecimento para... meu trabalho hoje, para trabalhos que eu vim fazer depois, né, de parar de estudar. Mas eu tinha para mim que eu não queria virar chefe de cozinha, cabeleireiro, ou sei lá o que as pessoas me falassem. Que algo que era que não tem nada a ver. O curso que dá visto, né, o famoso curso que dá visto. Então, eu não queria, porque eu sou... comunicadora. Eu sou dessa área, é isso que eu quero fazer. Sim, você não ia fazer algo que você odeia só por causa do visto. E aí, depois eles mudam de ideia, e aí? Sim, que eu vi muita gente nessa situação. Porque eu trabalhei com intercâmbio por 5 anos, numa agência, depois numa escola por mais 1 ano. E eu vi muito disso. Vi muito disso, Né? Então, aí você chegou lá, foi fácil você conseguir esse emprego nessa época ou não? Não. Não. E é engraçado, porque tem coisas... tem momentos na nossa vida que a gente... E, assim, essa é uma dica também que eu dou para as pessoas. Às vezes, a gente fica tão bitolada, tão dentro do túnel, assim, que a gente não vê mais nada. Então, eu só via esse visto. A residência. O visto de residência permanente. Eu deixei de viver muita coisa da minha vida em função disso. E aí, começou a chegar, né? A ampulheta, cada visto que é aprovado, gira a ampulheta, né? Você está correndo contra o tempo. E aí, eu comecei a olhar, tentei... A minha estratégia é, vou procurar esse trabalho. E saí, deixei, então, também da área de moda. Voltei, então, para tentar na área de comunicação, que fosse marketing, porque a gente tem... Essas habilidades, elas são... fáceis de você jogar elas ligam. De um lugar para o outro e tal. Não estava rolando. E aí, eu fiz uma entrevista para trabalhar numa agência de intercâmbio. Estava entre 2 pessoas. Eu era uma das pessoas. Optaram por outra. E eu já estava, assim, num nível que eu estava... Cara, meu visto vai vencer, sei lá, em 6 meses ou o quê. E eu vou embora. Eu já estava, assim... Já estava quase desistindo. Eu já tinha internalizado e processado aquilo comigo, que talvez aqui não fosse meu lugar, que isso eu queria muito, mas que não era isso que ia ser, ou não, pelo menos, nesse momento, daquela forma. E eu queria muito, mas que eu tinha feito o que eu achava que eu tinha que fazer, mas não tinha necessariamente dado o resultado que eu queria. Uma coisa que eu aprendi... assim, que ficou claro para mim era, não interessa onde você vai fazer dar certo. Tipo assim, o que eu tinha aprendido aqui, o que eu tinha passado por aqui, em termos de me virar, de resiliência, Então, assim, eu falei, cara, para onde o mundo me levar, eu vou ter que fazer acontecer, sabe? Eu não tinha... E quando, depois de umas 6 semanas, ou o que, a agência... entrou em contato comigo novamente, porque não deu certo com outra pessoa, e eles me ofereceram, então, a vaga. Eu tava muito assim, legal. Eu vou pegar esse trabalho, aí eu vou juntar uma graninha, meu visto vai acabar, e eu vou viajar, vou aplicar para um visto de turista, vou viajar e vou embora. E aí, quando eu chegar no Brasil, porque eu fiquei tanto tempo
longe do Brasil e longe da profissão onde eu me formei, que eu falei, cara, como que eu vou começar? Aí eu falei, de repente eu volto pro Brasil e trabalho com intercâmbio. É um jeito de você chegar e arrumar um trampo e ganhar dinheiro. A minha ideia era isso. Eu falei, bom, então pelo menos eu volto pro Brasil com uma coisa, sei lá, vou trabalhar com isso pelo menos de início. Pra ganhar uma grana e aí eu vou, né, vou refazer minha vida lá, então. E parece que é uma coisa, assim, que quando você Desliga, desencana. desliga, as coisas rolaram. A agência não tinha possibilidade de me dar visto de trabalho, o tal sponsor. Porque era muito pequena, mas nesse meio tempo a empresa foi comprada por uma outra marca, uma outra empresa. Então entrou um investimento no marketing. Mas também não ia rolar nada. E aí, assim, 2 semanas ou o quê, antes do meu visto acabar, eu descobri um tal de visto de trainee. Um training visa. Não, era trainee, não training visa. Trainee visa. E assim, como assim? Mas como? Porque tinha uma escola que estava abrindo uma empresa que então fazia essa... E, assim, a empresa era tipo o seu sponsor e você fazia, então, o seu traineeship numa outra empresa, né? E essa escola em Perth estava explorando esta frente, foi na agência falar sobre isso. E eu disse, nossa, peraí, isso muito me interessa. Porque para ser trainee, a empresa não precisava ter nada, porque caía nessa outra empresa era responsável pelo meu training com a agência. E aí a gente, cara, em 2 semanas, sério, o meu visto foi mandado no último dia por fax. Meu pai do céu. E eu virei trainee na área de marketing. Caraca. E aí eu falei, fiquei, sei lá, 1 ano esperando esse visto sair, porque visto processado no papel, Nossa, outra época. outra época. Outra época, tipo assim, há muitos anos. Que doideira. E aí veio, o visto saiu, era um visto de 12 meses, né? Então, mais 1 ano. Sim. E aí eu falei, beleza, prolonguei. E o trato era meio que assim, se a empresa crescer, se for possível, daí a gente entraria com a possibilidade, então, da empresa fazer a nomeação que ela precisava para eu aplicar, então, para o tal do 187. Certo. Que era menos custoso e oneroso no empregador também. Então, era uma boa oportunidade para ambas as partes. Aí, foi chegando na hora, parecia que não ia rolar. Aí, eu poderia dar detalhes sobre isso, mas não vou explorar isso aqui. Sim. Mas, até que eu cheguei meio que num ultimato, tipo assim, e aí, vai rolar ou não vai? Porque, o que você vai fazer se não rolar? Eu falei, eu vou arrumar minhas malas e vou embora? Sim. Tipo assim, o que mais que eu vou fazer aqui? Mas também tinha uma questão dentro da empresa de... Muita gente tinha recebido visto de trabalho, estava nesses vistos de sponsor e tal. Então, a empresa tinha uma política de ajudar nesse caso. Que é um ajudar mútuo, né? Porque, assim, eu trabalhei muito e eu fiz muito parte pela empresa, do crescimento da empresa. E aí, acabou que rolou. Depois de muito suor. Depois de muito, né? Sangue, suor e lágrimas. Exato. E aí, eu consegui aplicar, né? Então, você entrava com a nomeação regional do seu empregador, já fez todo o processo. Aí, a empresa foi aprovada, aí eles vão olhar a sua aplicação, se você, então, é um candidato. Mas aí, assim, demorou quase 1 ano, mas foi aprovado. E a condição era, né? Então, você tinha que cumprir o contrato depois
Trabalhar por 2 anos. 2 com a anos, empresa. mas eu acabei não ficando 2 anos. Mas, assim, como um acordo com a empresa, mas eu fiquei 1 ano e meio. Quase 2 anos. Então, e aí, quando eu saí de lá, 2 meses depois, ou o quê? 2, 3 meses depois, eu tava de malas prontas, porque eu arrumei um emprego em Melbourne. E aí eu voltei pra Melbourne. Porque aí, a partir de que você coloca lá que você é residente, as portas se abrem, Sim. né? E você conseguiu o visto, qual foi a skill? Foi de marketing mesmo? Sim, daí foi muito bom ter feito esse 1 ano como de trainee nessa área. Acho que era Marketing Assistant. Que é um visto que é meio... porque como é uma posição muito baixa dentro do marketing, a imigração passa muito pente fino. Ah, tá. Né? Mas ali naquela época, naquele momento, isso não foi um problema. Não foi um problema. Até porque foi bem justificável, porque eu Sim, você estava lá. trabalhando, sim. E eu estava como trainee nessa posição, então nada mais justo, assim, fazia um sentido, né? A história toda fazia sentido. Sim. Aprovaram, não perguntaram nada, eu nunca vou reclamar disso. Sim, com certeza. E aí foi... Todo esse processo foi a empresa mesma que fez? A empresa que eu trabalhava, Isso. não, foi feita também por um agente de imigração. Um agente de imigração. Sim. Então, eles que tomaram conta ou você que teve que tomar a frente? Cara, bom, eu tive uma experiência péssima. Então, daí, né, também foi uma coisa meio em cima do laço e tal. Tava atrás de um agente, aí, mais uma vez, de ligar para agentes com quem eu tinha falado anteriormente, a pessoa falar na minha cara, eu não vou fazer o seu processo, porque seu visto vai ser recusado. Nossa. E eu falei assim, mas por quê? Porque marketing assistant, não vai rolar. Então, tá bom, obrigada. Aí, você vai... Bater na porta. Achei outra pessoa. E aí, também, outro problema era a grana. Eu realmente estava com o orçamento limitado. Achei uma pessoa que tinha um preço mais acessível. Ela tomou conta do meu processo, mas ela, por exemplo, me passou informação errada em relação ao teste de inglês, por exemplo. Entendi. E fui eu que achei. Falei, não, isso não. Porque eu já ouvi que são 3 anos de validade do teste de inglês, não 2. Mas até aí eu já tinha feito já tinha marcado um teste, já tinha pago um outro teste. Eu perdi essa grana. Nossa. Aí eu liguei, reclamei com ela. Mas aí o que faz? Porque foi muita sacanagem. E isso é quando você tá na mão de numa situação dessa, você tá na mão da pessoa. Sim. A resposta dela foi, se você tá, então, com algum problema com o meu serviço, fica à vontade de procurar outro agente. E eu tava no meio do processo. Nossa. E aí, você tem que calar a boca. Eu tinha pedido, sei lá, 300, 400 conto. E tipo assim, faz aí, minha filha. E ela foi muito... Assim, ela fez o visto. Ela foi muito boa com a minha chefe, porque ela sentou... ela foi na casa da dona lá da empresa, final de semana, montar toda a papelada, a documentação da empresa para conseguir a nomeação da empresa e tal. Mas, para mim, e depois uma outra pessoa que trabalhava comigo, que também fez o mesmo visto, tempos depois, 6 meses depois ou o quê, com a mesma pessoa... Mas, assim, já sabendo, né, assim, mas assim, meu querido, mas de novo, a grana tá curta, é isso que vai dar. Ela já conhece, já fez. E nós passamos bastante nervoso na mão dela. Mas ela, enfim, deu tudo certo no final. Mas foi... Foi bem doída. Foi bem doída. E quando você... É lógico que você ainda estava em Perth e você conseguiu um emprego aqui em Melbourne. Você conseguiu pelo SIC? Como é que foi? Não. Aí, eu acho que isso é muito importante de ressaltar. Assim, a minha experiência de mercado aqui, ela, assim, como em todo lugar, ajuda muito você ter um networking, uma rede de contatos. Sim, né? Com certeza. Então, o meu trabalho aqui em Melbourne foi através de um contato de uma pessoa com quem que foi minha colega de trabalho na agência de intercâmbio. Assim, ela trabalhava no head office, ela morava em Sydney, mas eu, assim, não tinha um mega contato, mas ela via muito meu trabalho e ela achava que eu trabalhava muito bem e tal.
E aí eu fui mandando mensagem para as pessoas que eu conhecia. Assim, eu sempre amei Melbourne, sempre achei a minha cara. Só que eu queria sair de Perth. Então eu tava assim, eu vou pra Brisbane, eu vou pra Sydney, eu vou pra Melbourne, não me interessa. Sim. E fui entrando em contato com as pessoas. Eu não conhecia muitas pessoas, mas falei, tipo, se você souber de alguma coisa, eu sabia que ela tava trabalhando numa escola, me avisa. Aí ela me respondeu, nem esperava, assim, ela, então, estão contratando em Brisbane, em Sydney e em Melbourne. Você pode mandar o seu currículo pra cá, não sei o quê. Eu faço tua fita aqui, tipo, né? Faço uma referência, passo aqui a sua, né? Fala bem. Fala bem. E aí, eles me chamaram para uma entrevista. Eu tava voltando do Brasil. Tive que ir pro Brasil de emergência, porque isso é uma coisa que é um lado ruim, uma coisa que acontece muito. Eu já tinha perdido meu pai, não tinha conseguido ir para lá. Aí o meu irmão mais novo faleceu. Então eu fui pro Brasil de última hora. Quando eu tava voltando para cá, quando eu cheguei, ela tinha mandado mensagem, acho que tentaram entrar em contato com você. Tinha recado na minha caixa postal, chamando para entrevista. E aí eu fiz a entrevista, uma semana depois eles me fizeram a oferta. Foi para Melbourne, porque o gerente que estava em Melbourne falou, não, eu quero ela pra cá. Eu falei, então tá, então é Melbourne. E aí, 4 semanas depois, eu tava aqui. Tipo assim, eu cheguei na terça-feira de manhã, quarta-feira foi meu primeiro dia. Nossa! E assim, tem diferença de horário, Com né? certeza. De fuso. Sim. E eu tava assim, caindo de Super sono. cansada. Mas tava lá. Tava lá, deu certo. Então, porque daí nessa... Não, eu quero sair de Perth, mas agora eu vou tentar sair com um emprego, porque eu passei muito perrengue quando eu vim daquela primeira vez. Sim. Porque eu vim sem nada, vim pra bater em porta e eu passei um perrengue financeiro, assim, ó. Nossa. Tipo, foi difícil. Quando você entrou, né, você entrou no visto de sponsor, né, e aí depois você aplicou pro de residente, você precisou fazer a prova de inglês? Não, então, o meu visto não era um visto de sponsor, era um visto de residência permanente. Então, eu apliquei direto pra residência permanente. Mas sim, tinha que fazer o teste de inglês. Que eu já tinha feito anteriormente, porque quando acabou meu 485 e tal, eu tinha arrumado um emprego, gerente de loja. Sim. Mas eu ia tentar até aplicar pra moda e tal. Eu tinha informações muito erradas, eu não sabia. A pessoa que tinha me passado a informação, eu não sabia que tinha essa nomeação do empregador, né? Era um esquema de sponsor, só que não me foi vendido como se fosse, só precisa de oferta de trabalho e nanana. E não era nada disso. Sim. Então, acabou que eu perdi o emprego e não apliquei visto. Isso foi no final do meu 485. Eu tive que voltar para um visto de estudante. Eu já tinha parado de estudar há anos. Eu tive que voltar para um visto de estudante que eu apliquei assim, ó... Na época, você não precisava fazer carta justificando por que você estudava. Só que como eu já tinha parado de estudar e trabalhado e ia voltar a estudar, eu coloquei me aconselharam, a agência me aconselhou a escrever uma carta do porquê eu queria voltar a estudar. Certo. E eu fiz o que todo mundo diz pra não fazer. E eu não tô dizendo, gente, pelo amor de Deus, não tô dizendo pra vocês fazerem isso. Era outra época, outro momento, mas eu realmente escrevi na carta que eu precisava estudar porque eu tinha perdido o trabalho porque eu não tinha a qualificação. Certo. Então, por isso que eu ia estudar. E eles me Sim, o que faz todo sentido. E eles me aprovaram para estudar. Então, foi nesses 6 meses que eu arrumei o emprego na agência de intercâmbio. Certo. Né? Então, eu já estava nos 7 meses finais da minha estadia aqui, na minha cabeça. Mas, para esse processo, então, eu fiz um teste de inglês. Sim. E foi aí... Aumentaram a duração da validade, ao invés de 2 anos para 3. Certo. Mas depois a gente de imigração tinha me passado a informação errada. E eu marquei outro teste e tal. Mas acabei usando o que eu tinha, que ainda estava E você válido. fez o quê? Você fez o IELTS ou o PTE? Eu fiz o IELTS. O PTE, naquela época, era um teste que estava começando né? Mas o dinheiro que eu perdi era do PTE. Era do PTE. Porque como o IELTS ele tem datas... Bom, acredito que ele tem as datas certas, eu não tinha Hoje data já não mim. tem
mais isso, tem muitas, né? Principalmente agora. Mas antigamente eu fiquei sabendo disso, é muito louco. Então, assim, não tinha data pra mim, o PT rolava, sei lá, toda semana ou o quê. Então eu marquei. E a gente ainda desesperada, ela, mas como você vai fazer? Você nem conhece esse teste? Eu falei assim, mas eu tenho inglês, então eu vou tentar, é o que tem. Tipo, aí depois, no fim, por isso que eu fiquei mais pé da vida ainda, porque, tipo, não precisava. Eu tinha um IELTS que ainda tava válido. Então, Nossa. Dor de cabeça à toa. Não, e o dinheiro, né, gente? Que, tipo, é muito caro. Limitado ali, você pagando teste que você não vai fazer, entendeu? Que não precisa. E como eu marquei em cima da hora, eu não tinha como pegar o dinheiro de volta. Porque dependendo do tempo, verdade, você tem como pegar dinheiro. Eu não tinha. Acho que com 10 dias você consegue pegar o dinheiro Eu marquei, de volta. sei lá, 5 dias antes, sei lá, tipo, Nossa. enfim. Nossa, Hoje, esse teste tá mais ou menos uns $420 aqui, né? Então, na época, deveria ser uns $200, mais ou menos. 200 e pouco. Acho que 250 e pouco, assim. Entre 250 e 300. Assim. Isso mesmo, isso mesmo. E quando você... É lógico, você permanente, começou aí, né? Voltou, trabalhou aqui na agência. E como é que você caiu nessa área de copywriting? Pois é. A minha grande paixão pelo jornalismo, assim, quando eu pensava em fazer jornalismo, era Escrever. impresso. Né? Porque, por causa da escrita. Aí o digital entrou, roubou total a cena, mas era sempre escrita. Assim, eu amo fotografia, tipo, pensei em fotojornalismo e tal, assim. Mas eu sempre tive uma paixão muito grande por escrever. E eu escrevia muito bem. Então... Você falou, vou aplicar pra... Cara, foi assim, porque aconteceu de tipo... precisa fazer não sei o quê. Eu falei assim, eu faço. Então, assim, foi um freela aqui, né? Tipo assim, um freela ali. Escrevi algumas coisas. Mas, assim, obviamente, é muito difícil você conseguir credibilidade nessa área. É uma área, primeiro que é uma área que não tem demanda, não tem, né? Tipo assim, que fala assim, falta profissionais, por exemplo, medicina, não sei lá o quê, enfim. Não falta profissional na área de comunicação, nunca, em lugar nenhum, eu acho. Então, era muito difícil competir com as pessoas que têm inglês como primeira língua, mas eu tentei, e daí, mais uma vez, eu já estava, assim, totalmente desencanada. Eu falei, cara, acho que eu vou até fazer outro curso. Porque daí também veio pandemia. Eu falei, cara, eu fiquei sem trabalhar, perdi emprego. E eu falei, cara, vou estudar. Vou estudar, mas agora eu vou estudar e vou mudar de área. Daí, o governo estava dando alguns... Tem ainda, né, um programa de cursos gratuitos na TAFE. Eu falei, vou ver um curso, vou fazer e chega, porque, né... E aí, uma amiga minha, coincidência ou não, hoje ela está fazendo este curso que eu pensei em fazer e tal, que é jornalista, viu num grupo de Facebook alguém que estavam procurando copywriter, content writer. E aí ela me mandou o screenshot, tipo assim, nesse grupo, não sei o quê. Meu, e eu sei que assim, eu não consegui entrar nesse grupo, mas nem por decreto. E aí eu fiquei caçando a pessoa que postou para mandar mensagem pelo Messenger para me apresentar como candidata. Sim. Era uma agência, eles são brasileiros. E eles montaram uma agência, mas eles estavam na Tasmânia, mas eles estavam procurando alguém, era trabalhar remoto, principalmente na época de pandemia. E aí eu conversei com eles, mostrei algumas coisas que eu tinha feito, e eles me contrataram e eu comecei fazendo freela com eles. Eu fiquei 1 ano com eles e aí foi a partir daí que essa porta se abriu, assim, pra mim. E aí você amou, né? Que você começa a escrever, era o seu sonho, né? Assim, sonho de trabalhar no jornal, mas... Sim, enfim. mas sonhos se adaptam. Eu acho que isso é uma coisa também que é muito importante, sabe? Tipo, a gente muda. Então, os nossos sonhos, as nossas prioridades mudam também, entendeu? Então, eu gosto porque eu escrevo. Claro que tem vezes que eu falo assim, nossa... Escrever gente, sobre isso.
Eu queria saber sobre música, cinema. Queria estar lá na Rolling Stone. Rolling Stone. Mas... Ainda pode acontecer. Não é impossível. Não é impossível. Mas foi, assim... eu faço uma coisa que eu gosto. Que você gosta. Então, acabou que o ficar nos meus termos foi o que continua acontecendo. É o que continua acontecendo. Então, há quanto tempo você tá como cidadã australiana? Nossa, olha, gente, não sei. Eu cheguei aqui em 2019. Eu cheguei aqui em outubro de 2018. Eu peguei minha cidadania em 2019. Olha só. High five. Suado, mas consegui! Meu Deus! Olha, vou até falar aqui, gente, entre a minha chegada na Austrália e a minha residência permanente foram 10 anos. Nossa. Tá. Então, assim... Muito suado. E eu falo isso porque... E assim, nossa, quantas vezes eu chorei porque, tipo, fulaninho chegou faz 2 anos, né? Sim, já tipo consegui. assim, e a gente... Cada um tem a sua jornada. Muito, e assim, não acho que para todo mundo, não digo para todo mundo fazer, mas assim, tem gente que vai conseguir em 2 anos, tem gente que vai pisar aqui e vai, sei lá, encontrar o amor da vida. Tem gente que vai ter que ralar por 2 anos, por 5, por 10. Por 10. Então, assim, as coisas não necessariamente vêm fácil. E vida de imigrante é difícil. É difícil. Sabe? Mas é aquele negócio. Você tinha um foco, você foi lá, lutou, não importa o tempo que passou, você conseguiu. Sim. Mas também Cidadã australiana. Sei. Mas também tava naquelas. Foi isso, assim, o de tipo... Tá, mas se não rolar aqui, vai ter que rolar em outro lugar. Porque vai ter que rolar. Exatamente. Então, não tem não como opção. Né? Não sou herdeira. Vou fazer acontecer. Não tem opção. Então, assim, se não fosse aqui, ia ter que ser em outro lugar. Se fosse o Brasil, que fosse o Brasil. Mas, assim, tem... eu acho que a gente não pode ter medo também de repente, tomar uma decisão diferente. Com mudar certeza. O curso das coisas, Com né? certeza. Tem que arriscar sempre, né? Por isso que você consegue sim. Sim. Porque o não você já tinha, né? Então, foi lá, lutou, persistiu e conseguiu. Deu uma humilhada no caminho. Me humilhei um pouco no caminho, mas... Tá valendo. Se você acha que ser cidadão hoje em dia é vitória, então fui exaltada. A humilhada foi exaltada. Ai, que ótimo. Muito obrigada por compartilhar essa história. Obrigada amei. pelo convite. Gente, então, assim, perseverança. Perseverança é a palavra. Então, assim, não deu certo, tenta ver por outros caminhos, né? Tenta ter um conhecimento base, né? Porque foi assim que aconteceu com ela. Pessoas dizendo que não dá, mas assim, peraí, dá sim, né? Então, assim, sempre... Não acredite só na primeira palavra que você ouve, né? Vai atrás de informação e com certeza você também vai conseguir. De repente, você é o próximo a estar aqui compartilhando da sua história. Realização de um sonho. Tem entrevista para um podcast? Né? Sim. Amei. Muito obrigada pela sua presença aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Tchau.